A partir de agora, programa Viver Melhor. Apoio Reconflex, tecnologia que faz sonhar. Viver Melhor, um programa voltado à qualidade de vida e ao seu bem-estar. Muito bem, meus amigos. Boa noite, Santo Antônio de Jesus. Boa noite, Bahia. Está no ar o Viver Melhor. Toda terça-feira você tem esse encontro conosco com apoio da Reconflex. Nosso agradecimento a você que está nos ouvindo. Você que está nos assistindo pela live da Rádio Andai FM, meu cara de Santos, e também pelo nosso Instagram, né? Você pode compartilhar, mandar a sua pergunta. Nós convidamos para o programa de hoje dois profissionais que muitas vezes trabalham juntos ou agem sobre as mesmas patologias, ou um complementa o outro, né? E as perguntas são direcionadas aos dois, né? Os dois vão poder falar, cada um dentro da sua área, mas aqui o professor, que eu quero parabenizar também pelo dia do professor. Obrigado. Fisioterapeuta, quero parabenizar porque dia 13 foi dia do fisioterapeuta, né? Foi daí que surgiu a pauta, a ideia do programa. É a nossa homenagem também ao fisioterapeuta. Especialista em ortopedia, né? O professor Elisael Júnior, conhecido como Júnior, não é isso? É professor universitário lá na FACEMP. Também o Dr. Valone Brasileiro, que é ortopedista especializado em cirurgia de joelho, né? Em breve ele vem aqui para falar especificamente de joelho, de cirurgia de joelho. Hoje nós vamos falar do geral, das principais demandas de vocês no nosso dia a dia, no nosso tema, na nossa proposta, que é o Viver Melhor, né? E ele, Dr. Valone, é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Atendeu durante muito tempo aí no Hospital Regional. Atende, não é isso? Sim, eu no Hospital Regional também? Trabalhei por 6 anos. Sim, 6 anos. Professor, o Dr. Júnior também atende na sua própria clínica, não é isso? Atendo isso, ensino na FACEMP, na Labocli, atendo também na Laboclive e na Fisiocorpore. Fisiocorpore, pronto. Então, saudar aqui, primeiro parabenizar, agradecer vocês aqui. Dia 18 é dia do médico, e aí vocês estão também parabenizados aí, também envolvidos, trabalhando, né? E nós vamos falar inicialmente sobre a fisioterapia. Claro que o foco aqui é o Viver Melhor, é tirar as dúvidas, mas falar sobre este profissional. E eu estava lendo um artigo recentemente dizendo que esses dois profissionais são responsáveis, principalmente a ortopedia, por grande parte de despesas médicas de muitas empresas. Sim. Então, os planos de saúde fizeram esse levantamento. O que estava mais onerando ele quando se trata de empresa, quando se trata de trabalho, né? E aí eu gostaria que vocês falassem, a gente começar a falar sobre isso, até porque a gente dorme, descansa, a gente já falou sobre o dormir bem, que influencia para a gente ter um dia a dia melhor, mas nós vamos falar aqui hoje sobre o andar corretamente também, de quem não corrigiu, se vai corrigir ou não. Mas essa questão da empresa, professor Júnior, começando aí pelo senhor, o que é que acontece? As pessoas sentam errado? É porque empresa realmente exige muito? Precisa-se de um intervalo maior naquela questão da postura, ou as pessoas esquecem também de dar aquela levantada, né? Tá ali envolvido com alguma coisa, quando ele percebe, ele tá 4 horas ou 5 na mesma posição. O pessoal pega até água, coloca ali de junto para evitar levantar, né? Muitas vezes não é pela meta, pela pressão da empresa, é porque o estilo da pessoa também. Quais são as principais demandas quando se trata do trabalhador, por exemplo? Exemplo, você está falando de ergonomia, né? Sim. Ergonomia. Sim. Então, toda empresa, o ser humano é diferente. Diferente altura e diferentes patologias também que envolvem o quadro clínico dele. Então, quando ele vai ao trabalho, muitas vezes ele não está ainda com um quadro patológico. E ao utilizar aquela estrutura sem ergonomia adequada, ele acaba desenvolvendo uma patologia, que entra já no diagnóstico do meu colega aqui, o diagnóstico médico, mas começa através dessa má postura. E isso é extremamente comum. Eu recebo no consultório diariamente bancários, principalmente bancários, médicos, juízes, advogados, todos com problemas que surgiram da má postura. Então, toda vez que eu tenho um desalinhamento biomecânico e dentro de um exercício repetitivo, eu vou desenvolver automaticamente um quadro patológico. Aí quando vai para o médico, já vai estar lá a patologia, o diagnóstico clínico que ele vai dar da patologia instalada, mas que provém muitas vezes
dessa má ergonomia. Então as empresas têm dificuldade muitas vezes porque a maioria que eu percebo, eu não vejo muita vontade por parte dos grandes empresários de estar melhorando essa ergonomia. E principalmente eu te digo de grandes empresas brasileiras, eu não vejo isso. Então assim, é feito num padrão, um padrão muitas vezes antigo, e esse padrão antigo acaba lesando o trabalhador o tempo todo. E a gente vê isso no INSS, aquelas filas enormes de pessoas que estão com quadros crônicos e que não conseguem sair. Então, para isso, a começar a mudar, é necessário uma conscientização dos empresários, primeiro ponto. Mudando isso. E da inserção de um profissional de saúde, dois profissionais de saúde, que é o médico, o fisioterapeuta, para estar tentando melhorar essa ergonomia. Entendeu? E adaptar a ergonomia dentro da realidade patológica, porque a maioria lá dentro vai estar com quadro patológico já instalado. Isso vai influenciar até na própria economia da empresa, né? Porque quanto menos funcionário afastado por alguma questão, claro, é o que eu digo. Por mais que tenha INSS, por mais que tenha aquela situação, você tá aquele profissional que talvez desenvolva mais, aí você vai ter que treinar outro, toda essa situação, mas já doutor Valone, também falando sobre essa situação, né? As principais demandas aí, ele falou de uma situação de, imagine, até então, que você tem a situação do pessoal que trabalha sentado, lá no banco. De vez em quando aparece um fisioterapeuta exatamente, olhando a gente, observando, já deram um suportezinho para a gente colocar o pé, a gente acaba nem usando, esquece também, né? Tem o nosso mau costume ao sentar, mas assim, tem a situação também do pessoal que trabalha em indústria, o pessoal que trabalha em pé, e aí aquele problema também, que eu gostaria que o senhor falasse, que o que muita gente diz, que quem não tem vai ter um dia, que é problema de coluna. Sim. Que devem também procurar vocês bastante. Mas outras patologias que você pode citar que podem, aí que o pessoal tem que tomar cuidado no seu dia a dia, no seu trabalho. Boa noite. Pegando a deixa do tema, né, que é viver melhor. Viver melhor, o que seria viver melhor? Eu acredito que viver melhor seria viver com qualidade de vida. E ninguém consegue viver com qualidade de vida sentindo dor. E as queixas das lombalgias, das dorsalgias, das cervicalgias, é extremamente comum no consultório. Tá? E a gente procura a relação de onde veio essas lombalgias, essas dores, que pioram a qualidade de vida do paciente. Tá? Sei. Falando aqui com relação, por exemplo, ao dormir. A gente tem um sono de 8 horas, dorme 8 horas por dia, você passa 1/3 da sua vida na cama. Então, você tem que levar em consideração o colchão que você utiliza, por exemplo. Ele tem que ser adequado ao seu peso, à sua altura. Então, quando alguém for adquirir um colchão, ele tem que levar em conta a densidade do colchão, ok? Levar em conta também a maneira que você vai dormir, por exemplo, ok? Que pode levar a essas lombalgias, mais de fundo muscular. E levando em consideração também o que a gente está falando aqui com relação às empresas, a ergonomia tem que ser levada em conta justamente pelos empresários, porque ele é um investimento pequeno, entende? Que ele vai onerar muito mais a sua folha, ok? Com o paciente, com o paciente ou o seu funcionário, que como o Léo falou, que é um paciente treinado, que vai ficar fora do seu trabalho, entende? Vai ter que ser substituído, vai diminuir sua produção, ok? Então, são coisas pequenas que vão ter grandes efeitos assim, com relação a isso. Vamos trazer aqui, temos muitas perguntas nossas aqui, a produção também, quero agradecer aqui a Priscila, o Denilson, né, que foi buscar também, trazendo a participação do povo, pessoal de casa, e são perguntas diversas, nós não escolhemos um tema específico, mas procuramos focar muito mais as demandas de vocês, né, com algumas perguntas que nós temos aqui, e as perguntas também do pessoal de casa, do pessoal que manda sua pergunta em vídeo, em áudio, nós vamos trazer a primeira delas aí, meu caro Ed Santos. Boa noite, doutor. Meu nome é Fernanda. Eu tenho uma filha de 2 anos que ela adora dar descalça. Eu gostaria de saber que isso faz bem, como para criança e como para adulto. Bom, eu sei que é muito bom andar descalço. Na areia, então, é ótimo, né? Agora, se faz bem, né? E aí, doutor Júnior? Bom, você quer falar? Pode falar. Bom, andar descalço, a depender da idade da criança, é fundamental, do meu ponto de vista.
Porque a criança, no decorrer do desenvolvimento dela motor, ela precisa pisar, fazer essa garra, até porque o pessoal fala, o pezinho do meu filho tá todo desabado, tá plano, né? Plano, que eles falam, eu falar seria plano, mas vamos falar desabado, tá meio patinho, e isso é gerado muitas vezes por uma questão genética e muitas vezes pelos hábitos, porque antigamente as pessoas que moravam na roça subiam em árvore, descia e conseguia fazer essa cava. Hoje a gente mora em lugares planos, extremamente planos, então a criança não consegue desenvolver esse fortalecimento dos flexores e acaba que não desenvolve muito bem essa cava. E isso começa a alterar desde criancinha, tanto o pé, como também influenciar a longo prazo o joelho também. Então, para mim, do meu ponto de vista, com cautela, né? Ficar descalço faz bem. Faz muito bem. Na areia ajuda a corrigir alguma coisa? Eu concordo plenamente com a Israel, porque a criança está em desenvolvimento. Ela precisa experimentar, entende? Ela precisa se desenvolver, ok? E tem aquela preocupação de andar descalço para não se ferir, para não se contaminar, para não se cortar, mas é extremamente benéfico isso aí, ok? Isso é benéfico. E assim, com relação ao formato ou andar na areia para se formar a cava do pé, assim, é meio controverso, tá? Mas na minha escola de formação, isso, que é um pouco mais moderna, isso não influencia tanto no desenvolvimento da cava do pé. Eu tenho um exemplo em minha casa, por exemplo. Minha irmã que estava com o pé plano e foi orientado a andar na areia do Rio São Francisco. Que a gente lá na areia do Rio São Francisco, que são as coroas. Então no final de semana eu sempre colocava ela para andar na areia. E até hoje ela tem o pé plano. Entendi. Então não forma o pé plano. Tá? Não então, é. Agora se a criança tiver que formar o pé plano, ela vai ter o pé plano dela. Agora, para corrigir, para a situação porque nós observamos hoje, às vezes tem criança e a gente observando na rua andando, tem ali o adulto também, que anda com esse pé, vamos colocar assim, um pouco aberto, os pés, eles não... E aí o pessoal já, não sei se aquilo ali vai no futuro trazer algum problema para o quadril ou para a coluna, mas o pessoal anda com o pé já... Isso tem que ser corrigido logo na infância. E no caso do adulto, se não houve uma correção, tem como corrigir ou é mais difícil? Do adulto, você pode ter um desenvolvimento do pé plano adquirido do adulto, que é uma insuficiência... Esse pé plano que o senhor está falando é o pé de pato? Sim. Que é abertinho ali? O pé plano, que é uma insuficiência de um tendão chamado tibial posterior, onde a cava do pé vai desabar. Por isso que vai ficar aberto. Isso pode levar a um valgismo do retropé e pode influenciar até o joelho, por conta que vai forçar em valgo o joelho. Exatamente. Ok? Mas a correção é difícil. Nos casos que são... No caso de adulto, a correção é mais difícil. Nos casos que são flexíveis, só terminando, você pode lançar a mão de usar palmilhas, né, que você corrige com suporte de arco plantar, ok? Mas você tem os casos mais graves que são rígidos e aí teria que ser com um tratamento cirúrgico. É exatamente isso. Quando criança, você consegue utilizar palmilhas que consegue melhorar, mas isso não te dá uma garantia de 100% que você vai conseguir corrigir essa alteração do pé. Então é uma coisa que você tem que utilizar dentro do desenvolvimento dele, dentro do crescimento, acompanhar isso ano a ano para ver essa alteração. Mas o fator genético às vezes é tão forte que quando ele tende de ter o pé plano e quando ele tende de continuar, ele vai ter até adulto. Isso não muda. Agora já na fase adulta, a palmilha ou alguns outros artifícios, ele serve como um acessório de alinhamento e balanceamento do pé. Sim. Entende? Mas você não consegue nem se você andar descalço na areia o tempo todo, ou se você usar a palmilha, fazer aquela correção. Isso não, eu nunca vi nem nunca li. Você conseguir, depois de adulto eu não consigo isso. Eu não vi. Bom, vamos trazer mais perguntas. Agradecer aqui a Larissa que está acompanhando a gente pelo Instagram, também a Adril Souza, Belmoura, Bahia Balões, Patrícia, Suene, Chomodas, Ediane Bispo, Lucivânia Bastos, Neuza, toda a turma que está acompanhando a gente, a Suzy, Cris Mota, Luciana Santos, todo mundo acompanhando aí pelo nosso Instagram, o pessoal que está acompanhando com a nossa live também aí da nossa Rádio Anda FM. Mais uma pergunta do amigo ouvinte do pessoal de casa. Vamos lá.
Boa noite, doutor. Eu sou Augusta. Sinto muita dor no braço, fui no médico, tomei a injeção e a dor continua. Qual o tratamento que o senhor pode me indicar? Tem Augusta, né? Augusta, exatamente. Tem a situação que aqui Augusta, causado, né? justamente. Tudo depende de colher melhor a sua história, de examinar o seu braço. Eu acredito que seja uma dor no ombro, ok? E a senhora fala da injeção. Às vezes a gente faz a medicação para tratar aquela dor inicial, um anti-inflamatório, um analgésico, mas a gente tem que descobrir a causa. E para a gente descobrir a causa, a gente precisa de um bom exame físico e lançar mão dos exames de imagem. Então eu oriento que a senhora procure um ortopedista, né, e para ser examinada, para a gente fazer um diagnóstico, para te dar um melhor tratamento e você melhorar a sua dor, ok? De acordo com ele. Primeiro, o paciente ele precisa procurar um ortopedista, porque o ortopedista ele vai fechar o diagnóstico clínico, médico primeiro. Saber exatamente o que acontece com ela. Aí depois que ela fizer isso, depois que a gente tem esse diagnóstico em mão, aí sim eu consigo ajudar melhor. A fisioterapia pode até ajudar de alguma forma antes, mas é muito melhor e mais seguro com o diagnóstico clínico médico em mãos. Entendeu? Isso é bem... Então tem que procurar primeiro o médico, o ortopedista, no caso, para ver de onde é que vem essa dor. Muito bem. O ALER, né? Também, que é muito comum. O pessoal que repete muito ali a situação e a gente observa com quem trabalha também até lavando roupa, a própria dona de casa, o pessoal de indústria que faz muito movimento repetitivo, né? O pessoal também que tecla muito, digitadores e uma definição exatamente o que é que acontece e o que é que se sugere para evitar, já que é tão comum ouvir falar em LER, DORT. LER nada mais que é exercício repetitivo. Entende? Então, exemplo, no acinutando do carro, você tem uma compressão do nervo ali mediano. Isso se dá porque o trabalhador ou uma pessoa que faz atividade de vida diária acaba fazendo um exercício ou uma atividade ou um trabalho repetidamente muitas vezes. E isso acaba gerando microlesões, microtraumas nos tecidos. E isso acaba comprimindo, inflamando, gerando outro um quadro patológico ali, que o Valando vai falar muito melhor, né, na parte médica. E isso acaba desenvolvendo o que é chamado de LER, né? Que é o exercício repetitivo, né? Lesão por esforço repetitivo. LER-DORT, né? DORT. Então, assim, a dica que eu posso deixar aqui, respondendo a sua pergunta, é que todo profissional, ou seja, esportista, todo profissional, tem que ser preparado para desenvolver aquela atividade. Como jogador de futebol, ele não entra para jogar no campo ali sem ter tido uma preparação para isso. Então, cada trabalhador tem que ter uma preparação para desenvolver aquele tipo de atividade, ok? Então, por exemplo, um estivador que pega um peso num porto tem que ter uma força muscular diferente e ele tem que ter uma preparação para aquilo daquele que, como você é bancário. Entende? Então, o que acontece? O empregador, tá? A empresa tem que preparar o seu funcionário para que não haja as lesões. Primeiro, é com relação a onde ele vai desenvolver o seu trabalho, que a gente está falando de ergonometria e tal aqui, ok? E você tem exercícios, fisioterapia, você pode fazer até antes, orientar o seu profissional de fazer seus alongamentos, de fortalecer tal grupo muscular para que você não gere as lesões. Isso tem o trabalho laboral, né? Que faz alongamento, mobilização dos nervos, de alguns nervos, e você consegue prevenir muitas dessas lesões. Mas isso tem que ser bem associado, como ele falou, uma ergonomia. Porque mesmo eu fazendo todos esses alongamentos e exercícios, se eu não tenho uma ergonomia, se eu não preparo esse ambiente, se eu não preparo também a estrutura física, muscular, eu não consigo ter um êxito, mas isso ajuda muito. Então tem que haver um conjunto da região do trabalho, ou seja, tem que ter ergonomia e tem que ter uma parte de exercício de fisioterapia voltada para isso. E tem que saber separar o trabalhador que está no quadro normal daquele trabalhador que chega já com quadro patológico. E se ele chega com quadro patológico instalado, aí muda tudo. Tem que readaptar outra ergonomia para aquela situação dele, ou até migrar. Existem algumas empresas que ele trabalha um dia num setor, no outro dia ele trabalha no outro setor, e ele acaba fazendo uma prevenção de não estar repetindo a mesma coisa o tempo todo.
durante a semana. Então isso também é um fator que eu acho bem importante. 8h27, estamos apresentando o Viver Melhor com apoio da Reconflex. Toda terça-feira, às 20 horas, né, nós vamos falar sobre qualidade de vida, sobre viver bem, sobre viver melhor. Hoje, trazendo aqui os convidados, né, o Elisael Júnior, que é professor, é fisioterapeuta, também o Dr. Valone Brasileiro, que é ortopedista, tem especialidade aí em joelho. E nós estamos tratando as principais demandas dessas áreas e vamos trazer agora mais uma pergunta, vamos lá. Boa noite, doutor. O meu nome é Jeane. Gostaria de tirar uma dúvida com o senhor. Eu estou um pouco acima do peso, minhas pernas doem muito, sinto muitas dores no calcanhar e os meus pés racham, não posso ficar descalço. O que poderia ser? Bom, essa questão aí do peso, né? Tem esse impacto também, né? Esse impacto da própria postura, não sei, porque nem sempre o corpo está preparado para essa mudança aí, para essa geração nossa, né? Tem que ver muito o que ela pratica durante o dia. Entende? O que ela faz durante o dia para estar com... Primeiro tem que corrigir esse excesso de peso. Ou seja, porque uma rachadura no pé não é algo tão normal. Então tem que corrigir esse peso e introduzir algumas atividades para ela. Alguns tratamentos de fisioterapia e alguns tratamentos também clínicos, né? Clínico médico da área de ortopedia, além de fazer um trabalho junto, né, da redução de peso com o nutricionista. Não, justamente, assim, as articulações sofrem muito, principalmente com os especialistas de joelho, o joelho sofre muito com sobrepeso. E os pés também, estão lá embaixo suportando tudo isso. E é extremamente comum as pessoas que têm um sobrepeso, que estão com obesidade, essa queixa de dor no calcanhar. Isso é muito relacionado ao encurtamento de uma fáscia, que é a fáscia plantar. Agora é interessante que tem gente que já... o primeiro caminho das pessoas, em vez de procurar um especialista ou seguir essas dicas que vocês estão falando, é dizer, quando eu estou andando, tá doendo, então ele para de andar, aí a coisa piora. Ele, para evitar a dor, ele diz, não, aqui o negócio é quando... Vira um ciclo vicioso. Depende, exato. Porque o parar de andar, às vezes, quando ele para de fazer essa atividade, às vezes agrava mais o estar de repouso. Porque nem sempre ele está ali, com inflamação na face. Aí se ele para de andar, até melhora isso. Mas aí se ele também parar de fazer essa atividade, ele aumenta o peso. De certo ponto, isso tende, às vezes, tem várias interrogações que vai e que vem. Então, como o doutor Valone falou, o excesso de peso afeta o joelho, afeta os ligamentos, afeta o menisco. E essa dor do calcanhar, dela pode ser um desequilíbrio biomecânico que ela tem no pé, que acaba gerando uma pressão muito intensa no calcanhar. E isso, a longo prazo, a depender de como ela pisa, pode irritar essa face. Mas eu aconselho a ela a procurar de novo um especialista, fazer uma baropodometria para a gente enxergar exatamente como é que ela pisa. Eu enxergando quando ela pisa, eu posso até sugerir algumas coisas com mais profundidade. Então tem que fazer um estudo disso aí. E que bacana, que todo paciente ele deveria ter tem esse direito, né? Mas deveria ter esse acesso de ter um acompanhamento multidisciplinar, ter um fisioterapeuta, ter o seu médico, de ter o seu nutricionista, para cuidar ele como um todo. Então o objetivo que é viver melhor. Muito bem. 8h31, mais uma. Vamos lá, trazendo mais uma pergunta. Boa noite, doutor. Meu nome é Tatiana. Eu gostaria de saber quais são os melhores exercícios para fortalecer a musculatura e reduzir as dores na coluna. Bom, esses exercícios aí, o pessoal fala que dor de coluna todo mundo vai ter um dia. Ou quem não tem, eu não sei, e ele não está associado necessariamente à questão de trabalhar com peso, não, né? Porque talvez até acometa mais rápido, não sei. A pergunta foi que ela queria saber que exercício é melhor. Quais exercícios indicados, né? É bem complicado a gente fortalecer a musculatura e evitar dor na coluna. Primeiro, o dor na coluna, se você tem um bom alongamento, na maioria das vezes você consegue prevenir uma dor de coluna, até tratar uma dor de coluna. Certo. Mas falar para você de exercício específico, a dor de coluna, eu tenho que falar de uma patologia específica. Tem que ver qual é aquela... Qual é a patologia? Se ele tem uma escoliose, eu tenho um perfil de exercícios específico para aquela escoliose, para aquela alteração. Se eu tenho um problema de lombalgia, eu já tenho alongamentos, exercício específico para aquele quadro patológico que é da coluna. Então, assim, eu posso falar de forma global. Eu posso dizer assim que o Pilates faz muito bem para a coluna, bem direcionado. Que uma academia com um fisioterapeuta, que a gente chama de mecanoterapia, também
pode ajudar bastante, porque o fisioterapeuta ele vai ter essa habilidade de pegar o diagnóstico clínico e desenvolver um protocolo específico de fortalecimento e alongamento que vai alinhar e balancear a coluna. Aí quando ele estiver no estágio normal, aí sim eu entrego ao educador físico. Então para falar desse exercício assim é bem complicado, entendeu? Tem que ver exatamente o que acontece com ela. Muito bem, complementar, doutor, por favor. Eu gostei muito da pergunta. Fugindo um pouco aqui, assim, as doenças degenerativas da coluna, por que elas surgem? Por que vão surgir? Porque ao longo da vida a gente vai perdendo musculatura, ok? E a musculatura que se insere na coluna vertebral, que a gente chama de paravertebral. Então ela vai estabilizar e ajudar a suportar o peso do corpo. Então, como ao longo da vida a gente vai perdendo a musculatura, vai ficando instável e surgem as doenças degenerativas do disco intervertebral, por exemplo, espondiloartrose e aí vai. Então, o que tem que ser feito para melhorar a qualidade de vida desse paciente, diminuir suas dores, fortalecer e alongar essa musculatura? Agora, cada caso é um caso, como a gente falou. Por exemplo, eu tenho uma parceria muito grande com os fisioterapeutas daqui de Santo Antônio de Jesus, principalmente aqueles que desenvolvem o Pilates, que é uma ferramenta maravilhosa. Isso, então eu prescrevo muito, tenho muito bom E que não é só coisa de mulher. Não, Pilates tem muitos homens. Eu atendo Pilates e tem muitos homens no Pilates. Já se foi esse lema de mulher. Muito bem, deixa eu agradecer aqui a Daniela Alves, psicóloga. Ela em breve vai estar aqui com a gente também, como convidada. Daniela, muito obrigado pela audiência. Lio Santo também, Layara, Cris Mota, boa noite a todos. Boa noite, Léo. A Zélia também, Lari, toda essa turma que está acompanhando a gente. A Cris colocou aqui, boa noite, meu deputado, não sei quem, viu, Cris? Algum de vocês aí? Eu não sou. Eu sei, Léo. Não, eu também tô fora dessa, né? Agora, 8h34, vamos lá com mais uma pergunta, trazendo aí o pessoal de casa. Boa noite, doutor. Doutor, eu queria saber que eu sinto muita dor nas costas e sinto muita dor no ombro. Eu queria saber o que pode ser isso. E o que é que o senhor me indica? Que é uma dor, doutor, que eu não aguento, uma dor muito forte. Eu trabalho muito tempo, tem muitos anos que eu trabalho sentada. Bom, vamos lá? Paulo aí, quem começa? Justamente essa conversa que a gente estava falando aqui. Por exemplo, eu não sei, não falou a idade dela, mas pelo timbre de voz, aparentemente é uma pessoa que já está numa fase um pouco mais avançada de sua idade. Ok? E isso leva a uma que a gente chama de sarcopenia, ok? Então, assim, se a pessoa não desenvolve ao longo da vida uma atividade física para fortalecer e alongar a musculatura, surgem essas doenças que a gente chama de doenças degenerativas da coluna vertebral. Então, assim, ela tem que ser avaliada para se confirmar um diagnóstico, tudo. Mas o que eu oriento a ela é que se movimente, que faça uma atividade, que ela consiga realizar, e bem indicado, para fortalecer e alongar essa musculatura. Okay? Bom, deixa eu só registrar aqui rapidinho, né? O pessoal que está acompanhando a gente, também a Jéssica, trazer aqui a Rose, toda essa turma, a Cris Mota, Dr. Valone, um grande médico, gosto demais, e também, quem mais aqui mandando pra gente? A Suzy, fisioterapeuta júnior, o melhor que conheço, a Jéssica Gel, toda essa turma aí, Senara, Lidiane Barreto, muita gente aí acompanhando, mandando abraço para vocês. A Lidiane Barreto, Lidiane Louro Barreto, disse que sente muitas dores embaixo dos pés, né? Nesse caso aí, fiquem à vontade para comentar, porque tem a dor no pé, ali não sei, na canela também. Tem gente, eu conheço gente que se queixa que quando está na esteira, por exemplo, sente dor mais em um pé do que no outro. Não sei o que é. Se ele está correndo errado, são desarranjos biomecânicos que acontecem. Então acaba sobrecarregando mais um lado do que do outro. E isso, com o decorrer dos anos, acaba criando um ciclo vicioso. Então acaba pisando errado, continua pisando errado, e quando vai para a esteira, que é condicionado a um exercício, acaba que vai estressando aquela região. Então acaba que ele vai desenvolvendo esse quadro álgico ali.
Mas aí precisa de uma análise, né, pra gente saber exatamente. Mas no geral é porque ele já costuma, a maneira dele andar ou dele pisar, ou não sei, tá forçando mais um lado do que o outro. A gente nunca deve dizer assim, em saúde é isso. Aí de onde a gente é o que pode ser. Poderia ser, eu sugiro que seja isso, porque isso tem que ser avaliado com antecedência. Por exemplo, um paciente que ele deseja correr, e ele corria 1, 2 quilômetros, e se empolga e começa a aumentar a distância que ele faz durante o seu dia ou durante a semana e começa a sentir dor no pé. Talvez ele não tenha se atentado qual o tipo da pisada que ele tem. Exatamente. Então, ele pode ter uma pisada que a gente chama de pronada, uma pisada supinada ou até uma neutra, que seria a pisada normal, digamos assim. Então, se ele não adequa o calçado que ele está utilizando para desenvolver aquela atividade, ele pode sentir dor, justamente que a biomecânica está alterada. E a gente da fisioterapia tem uma técnica chamada podopostrologia, que é a construção de uma palmilha que é específica para algumas disfunções do pé. Então a gente faz alguns exames específicos e desenvolve uma palmilha que vai fazer um alinhamento e balanceamento do pé. Então quando ele correr, ele pode até ter já uma patologia instalada, mas a gente vai tentar deixar um alinhamento mais ideal possível para ele. E isso pode reduzir a dor. Pode, não é uma certeza, mas pode, a depender do que ele tenha. Muito bem, vamos trazendo aqui mais participações do pessoal de casa. Maria Madalena França, né, mandando um abraço aqui para vocês. A Solidade Barbosa, boa noite, fisioterapeuta júnior, sempre atento e carismático a nós. João Andrade, boa noite, Léo. Eu pensei que tem muita gente aqui, viu, Júnior? Eu estou suspeitando que é aluno aí querendo fazer a meta. Será que não é? São os pacientes. Avaliação, mas que eles não querem ver mesmo? Aí então pronto. Mas são os pacientes aí também. Doutor Valone também. Só fala em ponto. O pessoal mandando um abraço aqui, né? Falando que está sempre com o bom atendimento. Mas vamos falar um pouco sobre essa coisa assim do pessoal que o andar e o correr, que é muito comum. Claro que a gente vai trazer também um preparador físico, alguém que seja ali formado na área, mas vocês podem ajudar. A gente sei que o pessoal tem sempre essa dúvida. Tem sempre esse questionamento do que é melhor, mas quando se fala dentro da área de vocês, né? Tem algum problema? Quem não corre, de repente já começar? Intercalar seria o recomendável? Ouvindo o profissional, né, de ortopedia, de fisioterapia, não olhando do ponto de vista do que quer resultado, quer perder peso, quer isso, quer aquilo, mas tem algo que vocês recomendem mais? Andar é melhor, ou se você gosta de correr, intercala ali uma coisa e outra. Não estou falando do ponto de vista estético, para a pessoa perder, para o resultado, não necessariamente. Sim. Mas no ponto de vista até para evitar lesões ou corrigir alguma coisa. Tem algo preferido? Ou cada caso é um caso? Geralmente nos meus clientes, eu indico o seguinte: está começando a fazer uma atividade como uma caminhada, uma corrida, sim, comece caminhando. Não vá logo de cara correndo, eu não acho legal, para ir sentindo o corpo. Mas geralmente, que eu acho coerente, tanto principalmente para a questão cardiovascular, tem isso também, né? A pessoa também. Daqui a pouco está com o coração pelo... Isso, ele começa fazendo um treino menor, começa fazendo um treino de aceleração, aquecimento, uma caminhada. Agora, quando ele decidir fazer a corrida, se ele estiver preparado para isso, ele separa um tempo. Exemplo, eu vou correr durante 5 minutos numa média que eu consigo calcular, que eu consigo ver. Certo. Então aí vai precisar de ele sempre estar usando um cardiofrequência para ver a frequência e ele manter uma rotina de aceleramento e depois fazer a desaceleração disso aí, que é a redução dessa corrida lentamente na caminhada. Sei. Mas no começo eu sempre digo, comece caminhando. Vá sentindo o seu corpo, fazendo essa caminhada, e depois você pode ir introduzindo essas corridas, entendeu? Mas bem devagar mesmo, fazendo aceleração e desaceleração. Certo. Doutor, alguma recomendação acima disso aí? Ambas atividades são atividades que têm um grande ganho benéfico para a parte cardiovascular, ok? Tanto o andar como o correr. Só que tudo tem que ser individualizado. Primeiro, alguém que decida fazer uma atividade física tem que passar por uma avaliação antes, com o cardiologista, com o preparador físico, ok?
ok? Para ver que tipo de modalidade ele pode fazer e se ele pode realizar aquilo. E numa avaliação prévia dessa, você pode descobrir algum problema cardíaco, ou uma arritmia cardíaca, e que ele vai fazer uma atividade sem essa orientação e ter algum problema sério cardíaco. Ok? Então, tem que passar por isso. E como a gente falou, como diz no interior, a gente começa do começo. Do começo, devagar sentindo. Começa justamente com uma intensidade pequena e você vai aumentando gradativamente isso aí. É extremamente comum pacientes virem, depois que começa a aumentar a atividade, eu corria 1 km, corria 2, aumentou para 5, corri 10 km e volta e comparece no consultório com muita dor no joelho. E aí quando a gente faz os exames, faz o exame de imagem, o que ocorreu? Ocorreu uma fratura por sobrecarga, entende? Tá? De tanto sobrecarregar aquela região que não estava preparada para aquilo, ocorreu uma microfratura, uma fratura por estresse. Então, cada paciente tem que ser individualizado, tem que ter uma avaliação prévia. Entende? Um grande exemplo disso é um paciente que tem sobrepeso. Sim. Então, ele tem o que o doutor Valente está falando. Então, tem um peso, está acima do peso. Aí ele decide fazer essa caminhada, essa corrida. E aí depois ele volta para o consultório com dor, porque aquele joelho não estava preparado para aquela estrutura. Então, se ele passasse por um cardiologista, por um ortopedista, não, comece com a hidro, que você vai poder fazer uma atividade, uma corrida dentro da água, com baixo impacto. Então é importante que ele procure um profissional, um educador físico, um fisioterapeuta, um ortopedista, e veja qual é, dentro da situação dele, o que seria mais recomendável. Bom, 8h43, né? Agora, falando situações, doutor, quando chega a coluna, quando chega casos tem que fazer cirurgia, né? São casos extremos, a cirurgia chega a resolver mesmo, porque a queixa do bico de papagaio, das dores, são dos discos, né? Que são famosos também. Como é essa situação da cirurgia? Ela vai ali dali para diante resolver mesmo? Ela vem como um paliativo? Essa questão da recuperação também, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Veja bem, a gente divide assim, didaticamente as lombalgias em 2 tipos, assim, que eu costumo falar para meus pacientes. Você tem a lombalgia que é localizada, que não tem irradiação, que ela não desce para as pernas. Você tem a lombalgia que irradia para as pernas, certo? Que a gente chama de lombociatalgia. Sim. Por que está irradiando para a perna? Porque está havendo uma compressão da raiz nervosa, tá? Porque a coluna, digamos assim, falando bem simploriamente, ela serve para suportar o peso do corpo, ok? Mas ela serve para quê? Para proteger a medula que passa dentro dela, e dela saem as raízes nervosas que vão inervar nosso corpo e inervar nosso membro. Então, na saída da raiz nervosa da coluna, ela pode ser comprimida, ok? Você tem diversos motivos para provocar uma compressão, mas a mais comum seria uma hérnia de disco. O que é uma hérnia? Algo que sai do lugar. O disco, ele funciona como se fosse um amortecedor entre uma vértebra e outra. Então, quando você tem uma doença dela, ela sai do lugar, comprime o nervo, ok? Não tem como. Tem que retirar aquilo que está sendo comprimido. Então, quando você tem indicação cirúrgica, é indicação cirúrgica. Só que o nervo, ele não regenera. Então, imagine alguém que tem uma hérnia de disco com tempo prolongado, crônica. Então, você descomprime o nervo, só que ele já sofreu tanto, ele já tomou tanta porrada, entende? Então, você opera, descomprime, a cirurgia foi muito bem feita, mas ainda continua alguns sintomas, tá? Que é parestesia, que é dormência, que é formigamento, uma leve dor, porque justamente o nervo ele já foi muito agredido. Então, às vezes, o paciente opera, fala, olha, eu melhorei um pouco de dor, mas ainda continua doendo. Mas é porque o nervo já foi muito agredido pela hérnia, compreende? Bom, para a gente fechar aqui, doutor Jônio, falar um pouco sobre as áreas de atuação da fisioterapia. Por exemplo, a gente vê um trabalho muito importante feito com idosos, com pessoas que têm ali doenças degenerativas, né? Esse trabalho que o profissional, que os alunos também já procuram fazer nos seus estágios, né? Mas a importância, principalmente ali para a questão dos idosos, né? De você lidar com isso, de você lidar com a questão da idade, com as limitações físicas que vão chegando e algumas doenças também. Bom, né, a gente tem que ver, porque tem um paciente idoso que é aquele que chegou à idade, mas ele não desenvolveu nenhuma patologia neurológica. Existe o idoso, que já é um idoso com patologia neurológica. Então, assim, a fisioterapia em geriatria e neurologia atua muito bem nisso, dando mobilidade a essas pessoas. Tanto mobilidade como dando todo um equilíbrio corporal.
estimulando mais calcificação, estimulando alongamento, estimulando fortalecimento. Isso prolonga muito o tempo de vida da pessoa, prolonga muito, não só um bem-estar, viver melhor, entendeu? Ele vai viver muito melhor fazendo essas atividades. Então, essa falta de mobilidade que ocorre com ele provoca muita dor. E quando você devolve essa mobilidade para o idoso, isso é fantástico para ele, entendeu? É uma coisa assim fenomenal. O que o idoso quer hoje é que ele quer independência. Ele não quer ser dependente. Então, quando você tira uma pessoa que foi ativa a vida toda, que sempre tomou conta da vida dele mesmo, e agora de repente está na mão dos filhos, fica deprimido. Então, a fisioterapia, a parte da fisioterapia traz muito bem essa reabilitação. Tentar trazer para ele essa autonomia, essa funcionalidade, tentar trazer para ele uma nova realidade da situação dele atual e tentar inserir ele de novo, reinserir ele no contexto da gente. Bom, doutor, dentro, né, dessa fase da vida que a gente fala, ortopedia, o cuidado constante com a questão de fraturas, né, porque o tempo de recuperação, o efeito, né, como é que o pessoal idoso diz? Que meu avô dizia que velho morre de disenteria e queda. Né? E aí eu conversando outro dia com um colega seu, ele explicou porque tinha isso, porque realmente era muito comum alguém a partir de uma queda, parece que demorava a recuperar e acabava que desenvolvia outras coisas, morria. Isso. Esse ditado popular não é tão existe. Assim, inocente assim, tem mesmo essas situações? Mas funciona dessa maneira. Então, assim, as famílias que têm seus familiares com a idade mais elevada, idosos, e que tem uma outra patologia que prejudica a sua mobilidade, ou um problema neurológico, ou um problema visual, né, de locomoção, tem que ter essa preocupação, ok? Desde ter cuidado com o animal. Eu já tive pacientes com fratura, que caíram, fraturaram o colo do fêmur porque tropeçou no cachorro, no gato, ok? É o tipo de piso, tudo isso aí. O tipo do piso, ok? O tipo de, principalmente, pacientes que escorregam, né, em tapetes, entende? Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado e adaptado. O banheiro, adaptar algo que ele possa segurar, entende? Para não cair, ok? E ter prejudicado a sua saúde, que já é um pouco debilitada. Mas isso ocorre mesmo, porque às vezes o paciente ele já tem uma patologia que está ali tratada, tá bem controlada, e depois quando ele toma uma queda desse e é acamado, descompensa a pressão, descompensa o diabetes, ok? E predispõe a ele a ter complicações que podem levar ao óbito. Por isso que eles sempre falam, né, que o que mais mata idoso é queda, não é isso? Sim. Queda, porque não é exatamente a queda que mata, é as complicações que vem depois da queda. Gente, eu quero aqui agradecer, né, que os profissionais convidados hoje, o Dr. Valone brasileiro, ortopedista especializado em cirurgia do joelho, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, o professor, né, o fisioterapeuta Elisael Júnior, professor universitário, especialista em ortopedia, né, e eu quero agradecer essa disponibilidade de vocês de virem aqui tirar essas dúvidas, né, e para a gente, hoje foi uma introdução, de uma maneira geral, as demandas que vocês têm, mas evidentemente que em outros momentos nós vamos tratar de assuntos mais específicos, como por exemplo o programa específico sobre a questão do joelho, voltado aí para o atleta, né, para o pessoal que chega em idade, que está voltado aí a questão do idoso, por exemplo, outras áreas da fisioterapia, Júnior, que nós vamos convidar vocês. Então, muito obrigado, uma boa noite. Bem à disposição de vocês, entendeu? A hora que precisar, pode chamar. Mandar um abraço aqui a Noélia, que está aqui acompanhando, veio assistir ao vivo e a cores, né? Então veio, né? Eu que agradeço, esse aqui, o Dr. Valone também. Eu vejo aqui, eu fico muito feliz e estou à disposição para vir e a gente bater um papo sobre o joelho. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço. Né? Agradecendo aqui a técnica, o nosso amigo Ed Santos, também o Denilson Souza, né? A Priscila Valente, que está aqui. Você que acompanhou pelo Instagram o trabalho que ela está fazendo aí com a gente, a nossa live também, você pode compartilhar e nós vamos colocar trechos do programa também no andafm.com, no blog do valente.com.br para você poder acompanhar tudo, tá certo? Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima terça-feira.